Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar na presença dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando perguntas e respostas sobre os selos nas escolas dominicais, né? Nós já temos chegado na pergunta de número 23. Os irmãos que gostam de acompanhar a leitura, depois já podem preparar. Perguntas e respostas sobre os selos, né? Pergunta número 23, né? Que logo após nós vamos continuar com a leitura e o estudo. Irmãos, Deus tem sido muito bondoso para conosco. Ele tem sido um Deus curador, Ele tem sido um Deus libertador, tem sido um Deus restaurador, e Ele tem provido tudo aquilo que nós temos necessidade. Nós precisamos muito de ser mais agradecidos, expressar a Ele nossa gratidão. Muitas vezes o profeta diz: você poderia fazer tudo o que você pudesse e tivesse ao seu alcance, seria pouco ainda de gratidão a Deus pelo que Ele fez para nós. Quando nós podemos olhar o tempo que nós estamos vivendo, olhar as profecias que têm sido cumpridas, aquilo que foi profetizado, e nós vemos hoje em pleno cumprimento, olhamos para nós, seres completamente indignos, que teríamos condições de obter o que temos obtido, o conhecimento, seria por mérito nosso? Nunca chegaríamos a isso. Por isso que eu agradeço ao Senhor pela eleição divina, por Ele ter nos elegido desde antes da fundação do mundo para poder ver isto, para poder ver o seu tempo. O paralelismo da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo são idênticos. O paralelismo da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo são idênticos. Nós não poderíamos fechar os nossos olhos e olharmos muitas coisas que aconteceram ali, naquele tempo, para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós encontramos N de situações que passou ali com o Senhor Jesus Cristo, a incredulidade de muitos, né, a falta da visão de muitos. Porém, aqueles que Deus havia predestinado, até uma mulher que nem igreja não ia, até uma mulher que nem praticamente vida social não tinha, aquela mulher de má fama, ninguém queria ter nada com ela. Ela andava lá pelos seus cantos, até o ponto de, para buscar água no poço, ela escolhia o melhor horário para que não se encontrasse com ninguém, ela pudesse ali tirar a água dela normal. Então estava no seu canto sozinha, mas houve um certo dia em que ela pôde encontrar com a luz. Mesmo com todas as dificuldades da sua vida, ela teve um momento de encontro com a luz. E a partir do momento que ela teve aquele encontro com a luz, não houve mais dúvida nela. Ela não queria olhar pelo que havia acontecido na vida dela. Ela não olhava mais para a sua vida. E ela já deixou, olha só, a gente conseguimos meditar, e nós conseguimos ver grandes coisas. Ela deixou até aquele complexo. Qual era o complexo? Eu não tenho uma vida vivida. As mulheres não querem ter nada perto de mim, pelos erros que eu haja cometido na minha vida. Então eu vou ficar no meu cantinho, escondidinho ali, imperceptível. Mas quando aquela luz brilhou sobre aquela semente, o que aconteceu depois? Ela saiu a anunciar. Ela foi correndo, soltou o teu cântaro no chão. Qual era o objetivo dela ter ido naquele poço? Buscar água. Nem para isso ela tentou mais, depois que a luz brilhou sobre ela. Ela deixou o cântaro dela cair no chão e saiu correndo de volta para a cidade.
Disse: vede um homem que disse tudo da minha vida. Não é esse o Messias que havia de vir? E, no entanto, aqueles homens polidos, líderes religiosos, não puderam ver isso. Homens que estavam todo o tempo na sinagoga, não era só um sábado, não, estava todo o tempo. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia de ponta a ponta, sabia de cor e salteado. Mas o profeta disse que neles não havia o que poderia ser reconciliado. Dentro deles não tinha nada que estava lá no plano original, lá de trás. Mas naquela mulher, o diabo havia iludido ela, feito com que ela caísse em vários tipos de problemas, dificuldade na sua vida conjugal. No entanto, ela tinha uma semente. A condição, quando eu olho, começo a meditar nisso, eu só lembro de uma coisa: a condição física não interfere na sua eleição divina. Pronto. Preste atenção na declaração que eu digo. A sua condição física não interfere na sua eleição. O ser humano sem o Espírito de Deus nele não passa mais do que um animal selvagem. Por que eu digo que é a condição, irmãos? Até mesmo para aqueles que dizem que viu e seguem vivendo a mesma vida imunda do mundo, com desejo do pecado, então esses ele está declarando que ele não tem um fruto. Porque o que vai declarar se realmente é um eleito ou uma eleita é os frutos que produz depois que o sol brilhou sobre aquela semente. A semente estava ali brotada, o sol veio, brilhou, trouxe ela à vida. Eu nunca mexi com horta, com nada, mas a gente pega, eu já vi que você compra aqueles pacotinhos, as casas de lugar, né? E ali está cheio de semente. E aí você pega aquela semente, planta lá na terra, coloca numa terra boa, numa terra que está adubada, na terra que tem minerais, na terra que tem tudo aquilo que ela precisa. O sol vai bater, não pode o sol direto naquela semente, porque se o sol brilhar direto naquela semente vai queimar ela. Tudo tinha uma forma para que aquele sol pudesse pegar em cima da terra e ir até lá onde estava a semente. Mas ele vai levar aquilo que a semente precisa. E ela, quando recebe aquilo que ela precisa, o que vai acontecer? Ela vai brotar. A vida que estava ali dentro tem que sair para fora. Então, quando aquela vida que está ali dentro sair para fora, então aquela vida ela vai demonstrar se ela é um abrolho, se ela é um trigo, ou se ela é um joio. Esses dias eu estava vendo uma foto onde ele diz assim, colocou o trigo e o joio um do lado do outro. Eu que não mexo, nunca mexi com agricultura, não conheço nada. Para mim, se eu pegar um guaraná, eu falo que é coloral, ou se eu pegar um coloral, eu falo que é um guaraná. Não sei a diferença. Então veja, eu não sei qual que é a diferença. Não entendo disso. Mas a gente só vamos saber se aquela semente realmente é de alface quando ela crescer um pé de alface. Porque se aquela semente der uma cebolinha, ela não é alface. Mesmo que ela tivesse no pacote de alface. Mas ela vai ser uma cebolinha. Então, quando Cristo fala sobre esta semente, o sol brilhando sobre a semente, aquela vida tem que vir, ela tem que emergir, ela tem que surgir, ela tem que sair para fora. E aí há um processo para que aquela vida possa realmente crescer. E tem outros tipos de planta que você olha, o caulezinho, você não sabe o que é. Às vezes tem uma parecida como igual, quase igual, mas você só vai saber mesmo depois quando ela cresce um pouco mais. Então é assim que é a vida do cristão. À medida que ele vai se aproximando da palavra, vai se aproximando de Cristo, vai havendo uma mudança. Vai começando a demonstrar os seus galhos, suas folhas, né, os seus frutos vão começando a arrebentar, embora que o fruto, no final, para ser colhido,
Ele passou por um processo tremendo. Mas tudo estava iniciando lá naquela sementinha. Tudo iniciou naquela sementinha que uma vez foi plantada lá e aparentemente você não via nada. Mas sendo regada constantemente. Sendo regada constantemente, o que vai fazer? Aquela vida vai brotar para fora. Eu lembro-me de uma mensagem, o profeta diz assim: o que a macieira tem que fazer para produzir a maçã? O que a macieira tem que fazer para produzir uma maçã? É só beber água. Beber água. Ela tem que comer maçã? Não, a maçã está dentro dela. O que vai empurrar a maçã para fora? O que vai empurrar aquela vida para fora? Vocês lembram que nós lemos isso aqui? O profeta diz: a única coisa que você tem que fazer é beber, 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 beber. Aí ele fala sobre aquelas fontes, né? Quando Davi falou sobre aquela corça, né? Onde ela pode encontrar ribeiros de água. E quando ela bebe aquela água, então assim, ela começa a resfriar e aquilo para de jorrar sangue. Mesmo ferida, se ela encontrar um ribeiro de água, ela escapa. E eu vi uma outra analogia. Analogia é um outro significado também, através da natureza. Eles dizem que quando a corça encontra água, ela se lava. Então aquele cheiro dela, do suor que exala um hormônio, em que o leão, ou seja o que for que estiver, o predador sente o cheiro. Sente o cheiro. E quando ela passa pela água, ela consegue se lavar pela água, então eles perdem o olfato. O predador que estava correndo dela não perdeu o olfato, já perdeu. Ei, irmãos, quem que é o predador? Satanás. E o único meio de escaparmos de Satanás é quando encontramos o sangue de Cristo, que nos limpa e nos purifica, que tira o cheiro do pecado de nós. E ele para de nos perseguir, porque nos escondemos através do sangue de Jesus Cristo. Amém? E o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé, lemos a Sagrada Escritura. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, emitiram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Quem é esse anjo? Que criou os céus e a terra, criou o mar, criou todas as coisas. Quem é esse anjo celeste? Quem? Quem é esse anjo celeste? Senhor Jesus Cristo. Que desceu, colocou um pé na terra e o outro no mar. Jesus Cristo. Com um arco celeste na sua cabeça. Jesus Cristo. Mas aqui nós encontramos o primeiro anjo. Vamos falar do segundo agora. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e esse é Cristo, celeste. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Quem é esse 7º anjo? Profeta. Então temos 2 anjos aqui, um celeste e um terrestre.
Por isso que o profeta disse que o sétimo anjo estaria na terra no tempo da vinda. Porque quando ele desceu, a descida do anjo forte, 63, no monte de pôr do sol, ele diz: o tempo não é mais. O tempo acabou. As eras terminaram. Ele não podia vir abrir o selo se as eras estivessem abertas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã gloriosa que tens concebido, nos estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Ajuda-nos, ó Pai, fala nossas almas, nossos corações, tudo aquilo que nós temos necessidade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, abençoe a cada ajuntamento dos Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de Ti, ó Pai, aquilo que cada um tem necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Posso curar o enfermo e libertar o cativo. Pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Tomai posição. Vamos cantar esse louvor, aprender? Tomai posição. Tomai posição. Os trovões soaram, os selos foram abertos. O Filho do Homem se manifestou. Glória a Deus. Os trovões soaram.
posição. Isto é, se posicionar por aquilo que é real, por aquilo que é verdadeiro. Tomar posição. Irmãos, tem muitas coisas que muitas vezes nós nos limitamos, né, de falarmos, mas a gente temos que poder entender, né? Quando o profeta disse na mensagem Desvelar de Deus 22, ele diz: há coisas que são ditas, espero que vocês na fita compreendam o que eu estou tentando dizer sem dizê-lo abertamente. Agora, para você dizer que o profeta disse aquilo, você tem que encontrar respaldo na palavra. Você tem que pegar aquelas pecinhas do quebra-cabeça. As pecinhas do quebra-cabeça. Se você não montar o quebra-cabeça correto, você não vai ter o quadro perfeito. Você não vai ter um quadro perfeito. A revelação, quando nós olhamos e paramos para ver a revelação, só haverá uma diferença ali, irmãos, entre aquele que viu a sua vinda e não viu. Aquele que viu a sua vinda como uma vinda futura, ele não viu aquilo que aconteceu exatamente naquele tempo que ele estava vivendo. Ele esperou algo que viria lá na frente. E aquilo veio e cumpriu-se diante dele. Cumpriu-se diante dele. Há muitas linhas da mensagem que diz assim: olha, os selos não foram abertos. O que o profeta fez, ele fez um esboço das coisas que viriam na frente. Então assim eles têm tomado. Eles tomam aquilo que o profeta falou sobre os selos, sobre os trovões, como um esboço do que aconteceria. E eles não conseguem ver que cada uma daquelas coisas, como o selo, primeiro selo, segundo selo, cada um aconteceu. E há algumas coisas que ainda não aconteceram. Mas o que a revelação tem a ver com o acontecimento? Não é tempo cronológico. O Apocalipse não está em tempo cronológico. O tempo cronológico, eu digo que é uma coisa acontece após a outra. O profeta nos fala que o sexto selo é a tribulação. Porque os 4 primeiros, onde fala sobre os 4 cavaleiros. Então o tempo que nós estamos vivendo aqui, como tempo, sobre a unção da águia, e a unção da águia foi levantada na 4ª era. A unção da águia foi levantada na 4º cavaleiro, para combater o 4º cavaleiro. Qual é o poder que o 4º cavaleiro traz? Morte. É a mescla do branco, vermelho e preto, que torna-se a cor amarela, e é morte. E para combater esta unção da morte, não morte física, porque a morte física, o cavaleiro do cavalo vermelho fez isso. Não é mais morte física, é morte espiritual. Por isso que as pessoas estarão vivendo aqui ainda nessa terra, como tempo, mas já estarão mortos. Mortos espiritualmente falando. Então, quando nós olhamos para a revelação, as pessoas querem colocar a coisa cronológica. Não é cronológico. Tampouco estou dizendo que o 4º vem primeiro. Não. Eu digo cronológico é quanto de tempo. Quanto a tempo, quanto a ano. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser criaturas do tempo e passamos a ser criaturas da eternidade. Para nós tanto faz vir daqui 100 anos, daqui 1000 anos, para nós é a mesma coisa. A questão é, nós entendemos que Deus terá um povo aqui. E que estamos já seguros por representação. Ontem nós lemos aqui um pouquinho. Porque se ele levantou do trono de intercessão, até que o último fosse redimido. E se ele levantou em 63,
Então, a partir de 63, todos estão condenados? Não havia algo por representação, alguém por representação. Por isso que além da cortina do templo, foi dito para ele: Jesus virá a ti primeiro. Jesus virá a ti primeiro. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Quantos anjos vieram da eternidade? Quantos anjos vieram da eternidade? 7 anjos vieram da eternidade. Amém? Quantos anjos subiu? Quantos anjos depois havia na nuvem, depois que o profeta foi levantado? 8 anjos. Qual a diferença dos 7 para o outro diferente? O profeta disse que tinha um que era diferente dos demais. E ele diz: aquele tem o segredo do 7º selo. Aquele tem o 7º selo. Aquele traz o 7º selo. Um provérbio diz: o 7º selo traz Cristo à terra. Nós precisamos entender que a nuvem foi composta, ela veio da eternidade com 7 anjos. Mas ele também fala que ele foi levantado para estar lá. Então lá fechou-se com 8. 7 anjos terrenos e um celestial. Nós acabamos de ler 10, 7. Apocalipse capítulo 10 nos fala sobre 2 anjos. Um celestial que desce, que põe um pé sobre a terra e sobre o mar. Quem é a terra e o mar? Quem é a terra? Quem representa a terra e o mar? Quem representa o mar? Roma. Quem representa a terra? Os Estados Unidos. A besta de Apocalipse 13. Então ele põe um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, esmagando esses 2 poderes, dizendo que o tempo não é mais. Você tem que entender o que está ali. O profeta diz, tem uma mensagem com o tema Apocalipse, o livro dos símbolos, traduzido pelos crentes da Bíblia. Apocalipse, o livro dos símbolos. Então, o Apocalipse é um livro de símbolos. E nós precisamos compreender. E não tem segredo disso. Tudo aquilo que nós precisaríamos saber do Apocalipse, Deus já nos deu através do seu profeta, porque aquilo que estava em segredo e oculto, Deus revelou através dele. Se você não sabe, porque você precisa buscar, precisa cavar, entender, ler. Por isso que esse 7º anjo estaria aqui, e o profeta disse que aquele 7º era robusto, era diferente dos demais. O profeta fala sobre a diferença desse. Ele não estava falando dele mesmo. Aí não tem a dificuldade das pessoas. Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas, a entender isso. Um paralelismo. Uma coisa que eu ia falar, mas vou deixar quieto. Mais na frente, no momento certo, nós vamos falar. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta número 23. Em Apocalipse capítulo 5, em Apocalipse versículo 5, 9, o Apocalipse. Cinco, 9. Quem são esses encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro? Toma o livro? São esses os santos arrebatados? Não. Apocalipse 6, 5, 9. Melhor dizendo, não. Se você notar, esses não são os santos. Ele ainda não requereu, ele ainda não requereu sua propriedade. Está vendo? Esses não são os santos. Se você notar, eles são os anciãos
e os animais e cantam. Leiamos isto, de modo que essa pessoa, e então vou tentar, tenho cerca de meia dúzia mais aqui, eu acho que consigo respondê-las em poucos minutos. Vejamos, Apocalipse 5, 9, agora leiamos só um pouquinho antes, assim a pessoa agora é honesta acerca disso, e quer saber. Observe, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, veja, dizendo: digno és de tomar o livro e de abri-lo, veja, tu nos compraste, e os fizeste sacerdotes e reis. Este é o grupo celestial, não ainda os redimidos. Quem é o grupo celestial? Os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não ainda os redimidos. Muito bem, agora. Quem são os redimidos? Aqueles que ele pagou o preço na cruz do Calvário. Irmão Branha, se todos os... Agora só um momento. Irmão Branha, faz uma pausa. Imagino que, perdoe-me. Irmão Branha, se todos os piedosos, sim, piedosos foram levados num arrebatamento, de onde Elias e o Moisés virão? Algo errado, simplesmente isso. Há algo que aconteceu. Estão vendo? Algo que deu errado em algum lugar. Todos estão se sentindo bem? A congregação diz amém. Não há enfermidade nem nada? O irmão da congregação diz: leia este versículo 9 novamente, em Apocalipse 5. Vejamos Apocalipse. Onde for, irmão? 5. A pergunta que acabei de responder. Agora vejamos o lugar certo. E havendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir o seu selo, porque fostes morto. Aqui está. Eu me enganei quanto a isso. Estão vendo? Com o sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo. Isto mesmo. Agora, o que vocês acham disso? Se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria, veja, eu só li a primeira parte deste versículo, veja, é somente um verso, ou algo escrito aqui, e eu estava tentando terminar, olhando para aquele relógio, mas vocês ouviram me parar neste ponto? Glória, vejam, não cheguei a ler a outra parte disso. Veja, cheguei até aqui. Vejam, e aqui eles cantavam um novo cântico, e parei. Vejam, mas vejam aqui, o cântico que cantavam, dizendo: tu nos compraste de toda tribo, língua e nação. Sem dúvida, são eles. Ora, que coisa, estão vendo? A propósito, a outra pergunta aqui também. Tu nos compraste de toda a tribo, língua e nação. Sem dúvida são eles. São os redimidos, que cantavam na presença de Deus. Não são seres celestiais. O profeta disse primeiro que seria, e tentou terminar, e o Espírito Santo o corrigiu. Estão me entendendo? Vocês entenderam isso? Pergunta número 24. Poderia o irmão controlar estes a quem foram dadas? Controlar esses a quem foram dadas vestes brancas? De Apocalipse 6, 11? Com esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Agora vejamos, Apocalipse 6. Simplesmente não posso me apressar quanto a isto. Pessoal, como está aqui, vejam, porque vão responder algo errado. Agora, ele não quis que eu fizesse isto. Esta é a verdade.
digo solenemente, o Espírito Santo de Deus sabe que esta é a verdade. Estão vendo? Há algo que simplesmente, eu simplesmente olhei para ele. Eu estava olhando para o relógio 11h30 e pensei, se não me apressar agora, não conseguirei orar pelos enfermos. Eu estou tentando conseguir isso, porque a minha mente está tão, não posso. Lembre-se, vocês simplesmente precisam entender agora, eu sou humano. Vejam. Eu sou humano, vejam. Eu tenho estado lá por 7 dias e tenho algo ainda, esta tarde, que tenho de descobrir da parte de Deus. E nós sabemos que era o 7º selo, porque ele já havia pregado o 6º selo no sábado à noite. E a pergunta e resposta foi no domingo pela manhã. E ele disse que cada dia o anjo vinha e mostrava um selo para ele. E eu tenho algo ainda esta tarde, que tenho de descobrir da parte de Deus. Mas ele estava tão determinado a não me deixar cometer este erro, que me chamaram para ler o resto deste versículo. Eu simplesmente senti que algo rolou sobre mim ali e disse, volte. Pensei, voltar? O quê? Parar agora mesmo e começar a orar pelos enfermos? Mas o que é isso? O que eu fiz? E logo que fui procurar por isso, alguém disse, leia o versículo novamente. E o li novamente. E ali na parte inferior desta pergunta, ali estava, veja Apocalipse 6. Veja, li a primeira parte, parecida com ele. E a primeira parte, veja, e cantava um novo cântico. Mas aqui embaixo, está vendo o que era? A seguir descendo, nos comprou, sem dúvida era a noiva, os santos arrebatados. O irmão poderia, e aqui certamente, o cordeiro tinha o livro em sua mão. Ele tinha deixado o trono da graça mediadora. Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo observa isso? Porque exatamente é a mesma coisa que eu disse a outra noite, quando ele tinha falado comigo na sala e vim para cá e preguei a todos vocês que quando o cordeiro deixou o lugar, ó que coisa, agora creio que tomaremos um texto. Veja, o cordeiro tinha deixado o seu assento e saído, vejam, como eu tinha entendido lá, quando ele estava presente, aquela luz, que é Cristo, quando ele estava presente, contou, quando o cordeiro deixa esse assento do trono, de ser mediador, ele se torna aqui, e o dia da redenção para a igreja está terminado. Por isso que se não houver uma representação para crermos que ele levantou do trono de intercessão, nós temos que crer que estávamos ali por representação. Estávamos ali na onde? Em quem? Representados em quem? Por isso que o profeta diz que cada mensageiro apresentará o teu povo. Qual foi a era, a maior era, uma das maiores eras que teve? Podemos colocar aí a era de Sardes, creio que foi a maior. Acho que a era de Sardes foi a maior era como tempo. Vai dar 230 anos. Que não seja a maior, mas não, a Pérgamo, que foram 300. Isso. Quase 300 anos. Se nós formos olhar como um tempo, qual o ser humano que viveu todos esses anos? Não teve como um mensageiro viver todos esses anos. Mas, no entanto, ele veio, como nós aprendemos, ele vem no fim de cada era. Cada mensageiro veio no final de cada era. Então, quando a era da igreja termina, a redenção terminou.
E se a redenção terminou, nós temos que estar representado em alguém. Ou nós temos que retroceder para trás e dizer, não, ele não levantou do trono de intercessão. Então os selos não foram abertos. Os trovões não soaram. É aí onde muitos têm caído, retrocedido, porque não têm podido entender isso. Quando você fala que ele levantou o trono de intercessão e acabou a misericórdia, e agora? Eles não entendem que ele levantou do trono do Pai para tomar posse do seu próprio trono. Quando o Cordeiro deixa esse assento do trono de ser mediador, ele se torna aqui e o dia da redenção para a igreja está terminado. Aí a pessoa vem dizer, não, nós precisamos entender que o profeta revelou os selos, o que ia acontecer lá na frente. O 7º selo não foi revelado, porque estamos esperando ainda a vinda dele, e ele virá nas nuvens. Quando fala assim, aparentemente é muito bonito essa declaração, é muito bonito, mas ele está esquecendo que para ele sustentar essa declaração, ele tem que dizer que Jesus mentiu. Porque senão, se Jesus não mentiu, terá que acontecer uma guerra, Israel tem que sair da sua pátria novamente, passar o período de saída, de peregrinação, para depois retornar na sua terra novamente, e depois aquela geração que visse Israel retornar, aí você vai poder dizer, não, porque não era a primeira vez que Israel voltasse para a sua terra, é porque ela teria que se espalhar para depois voltar. Então agora sim, a geração que visse Israel florescer, reverdecer a figueira, né? Então seria a geração. Eu estou dando suposições, vocês estão me entendendo? Só que aí o que vai acontecer, irmãos? Se eu disser isso, que Israel vai ter que deixar a sua terra, a sua pátria, eu tenho que encontrar na mensagem isso. E eu não vou encontrar isso na mensagem. Sabe o que eu vou encontrar na mensagem? Olha aqui o que eu vou encontrar na mensagem. Micaías, o profeta. Sabe quando o profeta pregou essa mensagem? 61. Ele diz assim, 83. É o Espírito Santo. E aquelas pessoas enfermas, aqueles cristãos ali fora, que estão orando, eles estão tocando em Jesus Cristo. E através de um dom divino ele é tocado. Eu apenas olho ali e os vejo. Tem uma luz sobre eles. Ela simplesmente se espalha. E eu vejo o que elas são. E quem são elas. Exatamente do mesmo modo como estou olhando para você aqui. Eu os vejo em outra parte, fazendo alguma coisa, e então eu apenas falo. E então, quando acabo de falar, eu sei o que eu disse. Eu não sei o que eu disse. Vem, é exatamente como um sonho que passou por mim, mas ali está. É exatamente o que Deus disse que ele faria. Eu convido qualquer ministro a negar isto. Você não pode fazê-lo, porque está bem aqui na Bíblia. Assim diz o Senhor, e aqui está nesta hora. Agora, você está aqui de pé, você deseja estar correto com Deus. Eu quero encontrar contigo um dia, em uma terra melhor do que esta, e eu lhe digo, meu irmão, irmã, Cristo continua vivo, Cristo está aqui, o fim do tempo está próximo. Para mim, eu creio que ele virá nesta geração. Então, se dissermos que Jesus mentiu, o profeta também mentiu. Mais uma citação. Micaías, o profeta.
Eu creio que esta geração verá a vinda de Jesus. Ele falou em 61. Em 62 ele disse que a mensagem tinha acabado. Em 63 acontece o quê? A vinda do Senhor. Conforme Atos. Atos 1. Estou saindo um pouquinho do tema aqui, mas só para... O que Atos 1 fala? Atos 1. Nove. E quando dizia isto, vendo eles, vendo quem? Os discípulos que estavam ali, na descida, antes da descida do Espírito Santo, mas após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele subiu para sentar no trono do Pai, eles viram ele subir. Então veja, a ascensão, né? E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas em uma nuvem. Foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Ele terminou o trabalho dele. Após a ressurreição, ele subiu e uma nuvem o recebeu. Amém? 9. Ocultando-o dos seus olhos. 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subiu, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o céu, assim como para o céu ouvistes ir. Atos 1, do 9 ao 11. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltar de novo, em voo de uma nuvem. Mas aí vem a denominação, voo dos anjos, tocando trombeta e tudo aquela coisa, Esquece da passagem que Jesus disse que viria como um ladrão, passaria por alto. Os cientistas vieram perguntar ao profeta. Tem cientista mais interessado do que o próprio crente da mensagem. Cientistas vieram me perguntar, disse o profeta, mas eu não disse nada para eles, porque não era para eles, mas para vocês eu digo, é Cristo. Então, ele se torna aqui, ele se torna aqui, e o dia da redenção para a igreja está terminado. A próxima redenção que é aberta é para os judeus. Os 144 mil, está certo? Porque ele prometeu que cortaria a árvore. Vocês sabem. E agora aqui ele sai, o cordeiro, e então o dia da redenção está terminado. Todos que seriam redimidos, já foram redimidos e postos no livro, e ele está aqui abrindo o livro. Certo? Obrigado, Senhor. Está vendo? Perdoa o teu servo nervoso por tentar atropelar algo. Agora, irmão, dá para irmos mais uma pergunta aqui. Agora, o irmão poderia tolerar aqueles a quem são dadas vestes brancas? Apocalipse 6:11. Agora vejamos, 6:11, muito bem. Onde estamos nisso? Agora, vestes brancas. Sim, esses são os crucificados debaixo do altar. Os judeus
Nesse intervalo de tempo, foram lhe dadas vestes brancas. Na Zero nós estudamos, né? É aquele mar de vidro, aquelas almas baixo o altar, que foram dadas a eles vestes brancas. Não porque crerem em Cristo, não tem nada com o Evangelho, simplesmente por professarem a fé do tempo que eles estavam vivendo. Podemos dizer, a fé do Velho Testamento. Porque Deus havia chamado eles, dado uma fé para eles aquilo. Não é? Amém? Estão entendendo? Professaram aquela fé. E por causa daquela fé professada, eles foram mortos. E aí o profeta disse que a eles foram dadas vestes brancas. Por isso, eles não são cristãos. Não tem nada a ver conosco. Por isso que eles estão lá debaixo do altar clamando: até quando, Senhor? Até quando não vingarás? Até quando vingarás o nosso sangue? Hã? Estavam pela lei. Olho por olho, dente por dente. Isso. Entendeu? Mas lá no trono branco eles passam, que são dadas a eles vestes brancas. Alguns pensam que esses seriam os 144 mil, mas não são. Porque os 144 mil serão selados na tribulação. Há uma linha. Espero que eu não confunda a cabeça de vocês. Mas há linhas da mensagem que pensam que esses que estão embaixo do altar são 144 mil. E que a tribulação se deu no tempo de Hitler. Mas não se encaixa. Por quê? Porque se a tribulação deu no tempo de Hitler, nós estamos no milênio. E como estaríamos no milênio? O profeta disse que no milênio não vai ter doença. Não vai ter guerra. Então, não se baseia. Mas há gente que pensa desse jeito. Respeito. Até o momento, para mim, não chegou esse entendimento. Porque a gente vai olhar na palavra, na mensagem, na Bíblia, para ver a coisa. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. João Batista mereceu ser descredibilizado? João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, mereceu ser descredibilizado quando a sua visão diminuiu? Mas então hemos de entender que a visão de João Batista havia diminuído. Correto? Aquilo não anula o que ele havia falado atrás. Mesmo com a sua visão diminuída. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Isso. Mas ele apresentou o Cordeiro de Deus. Depois o que aconteceu? Ele mandou os discípulos lá perguntar se era ele mesmo ou tinha que esperar outro. Não vou falar mais nada. Então João Batista, ele não podia ser descredibilizado pela visão dele diminuída. Porque de repente ele pensou: será que vamos ter que esperar outro? Não, então ele não veio. No entanto, era João, ele que apresentou. Vamos seguir aqui. Era para agora falar. Esses são os crucificados debaixo do altar. Esses são os crucificados debaixo do altar. Os judeus, neste intervalo de tempo, foram lhe dadas vestes brancas. Com aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14? Não, isso é diferente, com toda certeza. Porque, veja, aqui nós verificamos que a estes foram dadas vestes brancas. Aqui neste tempo, foram-lhes dadas vestes brancas. E eles próprios pela graça. E esses aqui,
tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse aqui, essa é aquela multidão que veio perante Deus, de toda tribo, língua e nações. E esses têm a ver exatamente com os mártires, os judeus. Veja, agora, é isso mesmo. Agora, pergunta 25. Irmão Branham, se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão o Elias e Moisés? Eles serão judeus? Ou irá o nosso Elias, dado a nós estar com eles? Várias perguntas em uma única só. Se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão Moisés e Elias? Segunda pergunta. Eles são judeus? Eles serão judeus? Segunda pergunta. Da onde vai vir Moisés e Elias? Primeira. Perguntando se eles serão judeus. Segunda. E a terceira. Ou irá o nosso Elias, dado a nós, estar com eles? O nosso Elias, um gentil. Se era o mesmo que vai a Israel. Não. Mesmo que, olha só, divide aí. Não é o mesmo. Mesmo que o profeta disse que o sétimo selo para nós é a mesma sétima trombeta para eles. Só que quem soa a sétima trombeta para eles são Moisés e Elias. Estão me entendendo? O profeta diz em várias mensagens, diz assim, o sétimo selo é o mesmo que a sétima trombeta. O sétimo selo é o mesmo que a sétima trombeta. Porém, quem abre o sétimo selo para nós? Cristo, aqui na sua segunda vinda. Quem leva o sétimo selo a Israel são Moisés e Elias. E da mesma forma que o sétimo selo traz Jesus de volta para nós, da mesma forma também o sétimo selo pregado a Israel trará Jesus para eles. Não a segunda vinda, mas sua primeira vinda. Como que vai ser? Eu não sei, eu não sou judeu. Se eu ler e encontrar a mensagem, como que vai ser? Amém. Se eu não encontrar, se eu não entender, tampouco se interferirá a mim, porque eu não sou judeu. Por isso que ele não pôde ir. E nós lemos aqui, foi essa semana, quando eu estava lá no aeroporto, no Cairo e tudo, não és tu e nem o tempo. Por isso que perguntaram aqui para ele, se seria o nosso Elias que ia lá. Não. Então, 3 perguntas. Vamos ver o que o profeta responde aqui. Não. Irmão Branco, se todos os piedosos levados no arrebatamento, de onde virão o Elias e Moisés? Ele responde, começa respondendo pela última, né? Irá o nosso Elias, dado a nós, estar com eles? Não. O gentil que será ungido com esse Espírito, para chamar os gentios a sair, será tirado. O gentil que será ungido com esse Espírito, para chamar os gentios a sair, será tirado. Porque veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. E esses 2 profetas do capítulo 11 serão trazidos para baixo. E o dia da graça está terminado para os gentios. Terminado para os gentios, mas no entanto que os 144 mil vão ser batizados. Se eles vão ser batizados, então, aqui volta-se, né, ao que eu não sou contra. É assim, irmãos. Muitos vão dizer, eu até falei para o irmão Genaí, aquela dia na visita à casa dele. Chega uma pessoa, ela quer ser batizada nas águas do nome do Senhor Jesus Cristo, eu batizo nela. Se você não foi batizado, você tem um direito de você ser batizado.
Você tem que querer ser batizado. Quer o direito de professar o nome do Senhor sobre você? Você tem o direito. E vamos batizar você nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse para o irmão Genaí, eu não teria dificuldade alguma de nós termos um culto especial. Eu disse, senhor, irmãos, nós vamos colocar a mesa do Senhor. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não participou, ela não sabia do que era isso. Você coloca a mesa do Senhor. Diz, olha, Jesus Cristo, ele tomou aqui o pão, ele disse, este é meu corpo que é partido por vós, né? Comei dele todos. Depois, semelhantemente também, tomou o cálice. Eu não tenho dificuldade alguma de fazer isso. Tomou o cálice. Esse aqui é o sangue de Cristo. A representação através deste vinho. Mas isto aqui representa algo real. Que é o que temos comido. Que é o que é real para nós. Mas o inimigo, ele é tão astuto, que ele diz assim, eles já não têm mais. Eles já não fazem mais. Não, eu não tomo mais como uma tradição. Porque o real nós temos tomado parte. E se uma pessoa não foi, tem que ser batizada. Eu sou o primeiro a batizar ela. Não tenho dificuldade alguma com isso. Os 144 mil vão ser batizados. Eles vão receber a Cristo. Serão batizados. Então, o que voga aí é nós entendermos a intenção e o momento e o objetivo daquilo. Estamos aqui ceando, estamos comendo o corpo do Senhor agora. O que é real. Eu vi a sua vinda. A partir do momento que você viu, se você não viu, você tem que continuar. Você tem que fazer. Mas se você ouviu, é o início. Por quê? O profeta falou isso assim, se você atravessa aquele sinal vermelho, se não tivesse uma lei, você não poderia ser penalizado. Correto? Todo mundo atravessaria o sinal vermelho. Mas por que você não atravessa o sinal vermelho? Porque há uma penalidade. Correto? Então agora, chegamos ao X da questão. Qual é a penalidade? Se ele veio, para você que viu a sua vinda, deixar de cumprir algo que tomam hoje por tradição, porque não discerne realmente o corpo do Senhor. Por isso que vence supostamente uma mesa do Senhor, supostamente, vence uma mesa do Senhor, pessoas em pecado, já começando a parte de tudo que você pensar, de absurdos e cúmulos, e escândalos e tudo aquilo e aquilo outro, partilhando da mesa do Senhor, e eles colocando a ênfase em tudo aquilo, por que não cai morto? Então, nós precisamos entender isso, irmãos, entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando alguém vir te perguntar, disseram que lá vocês não têm mais ceia? Uai, quem disse para vocês isso, irmão? Se falaram errado. Agora que nós tem mesmo. Tem ou não tem? Porque agora que realmente estamos discernindo o corpo do Senhor, agora que realmente temos comido o corpo do Senhor. O grande mestre, né? Então, a questão é entendimento. E você tem que saber a tua resposta. Porque através da tua resposta que as pessoas também, vão ser chacoalhadas na sua mente. Vão serem chacoalhadas. A olhar para o que realmente é real. Mas, realmente, não viram a vinda, há uma lei. Até que eu venha. Você deve fazer. A irmã Marluce falou, observei hoje os 7 dos 5, né? 7, os 7, 5.
São coisas tremendas, né? Deus tem sido bondoso para conosco, irmãos. Então, só concluir essa pergunta aqui, que o nosso tempo já extrapolou. Extrapolou não, né? Findou agora. Veja aqui. O gentil que será ungido com este Espírito, para chamar os gentios a sair, será tirado. Porque, veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. Esses 2 profetas do capítulo 11 são trazidos para baixo. E o dia da graça está terminado para os gentios. E foi enviado aos judeus. Não será o mesmo homem. Agora, eu estou bem seguro disso. Agora, lembre-se, estas coisas são conforme todo o meu conhecimento. Vejamos o que é esta. Diz aqui, pergunta o trigo e o vinho. Aqui vai para a pergunta 26. Né? Então, vamos deter aqui na pergunta número 25. Bom, Deus abençoe a todos. E muitos podem dizer assim, irmãos, olha, se eu encontrar na mensagem do profeta, dizendo que deveríamos seguir isto, o memorial, não é a ceia do Senhor, o memorial da ceia do Senhor. Quando você coloca que aquilo é a ceia do Senhor, você está tirando o foco do que é real. Então, se eu encontrasse na mensagem que nós temos que fazer aquilo até o arrebatamento, então não seria até a vinda. Então eu teria que continuar fazendo. E é isso que muitos pastores, por não entenderem, até mesmo que dizem que creem na vinda, dizem, não, irmão, mas isso aí é doutrina errada, isso aí tem que sair. Eu estou falando porque eu estou falando aos irmãos aqui. Se você tem um outro ministério, um outro pastor, isso é você e o teu pastor. O profeta diz, eu sou responsável pelo que eu falo aqui deste púlpito. Eu tenho liberdade de pregar as minhas convicções aqui. Eu não vou pregar isso no púlpito de outro. Não, porque eu não sou responsável pelas pessoas que Deus colocou no ministério de outros. Eu sou responsável por esses aqui. Então, o profeta diz, eu tenho liberdade de pregar as minhas convicções aqui. Então aqui, irmãos, eu digo, se eu encontrasse na mensagem algum lugar, dissesse, eu tenho que fazer isso até o nosso arrebatamento, então nós teríamos que seguir. Teria todo o prazer de chegar aqui, irmãos, nós vamos voltar, porque aqui nós encontrou na mensagem que tinha que ser até o arrebatamento. Mas quando nós encontramos que seria até a sua vinda, nós vimos, Deus não vai pedir daquilo que Ele não nos deu. Então, se nós vimos que era até a sua vinda, chegamos até aqui, e hoje nós encontramos na mensagem, não é fulano, beltrano dizendo, não, que está cheio disso. Não, irmão, mas tem que ser também. Onde é que está na mensagem? Onde é que está na Bíblia isso? Na mensagem da Bíblia está até que eu venha. Não está até com o arrebatamento. A ida não é a vinda. Mas sabe por que aquelas pessoas? É porque eles nem têm certeza da coisa. Eles nem têm a revelação completa para entender que realmente, e que Ele, quando vem, cerra tudo, ou se não, volta tudo para trás. Volta tudo para trás. A melhor coisa que tem é volta tudo para trás e dizer, Ele não veio, os selos não foram abertos, então você vai continuar com tudo. A era de Laodiceia continua e está pronto, vamos continuar. Agora, vem só pela metade? Você vai chegar até na metade do caminho? Não, você tem que ir no caminho todo. Eu não consegui encaixar tudo. Tudo bem, irmão, Deus vai dando para a gente no meio do caminho. Então, me fizeram uma pergunta. E as pessoas disseram, perguntaram ao pastor, tem algum lugar na mensagem onde o profeta dizendo para tirar a ceia? Não tem. Não tem, porque não tem, que isso não tem. Amém. Realmente não tem. Nunca foi tirada a ceia. Realmente não tem. Mas agora eu pergunto, se é até o arrebatamento, então me mostra na mensagem. Qual lugar da mensagem está dizendo que tem que ser até o arrebatamento? Também não tem. Então vamos ficar com a nossa revelação? Vamos ficar com aquilo que Deus deu para você e pronto, acabou. Você não vai discutir. Fé é individual, a revelação é individual. Então como você se acha, como você vai se julgar
uma autoridade da palavra para dizer que o outro está numa doutrina errada, está numa coisa falsa, está no isso, está naquilo, se você não conhece. Primeiro, a revelação que você tem chegou até ali. Então, irmãos, sabe, eu tenho estado no meio, eu já falei isso para vocês, temos no grupo de estudo, que nós temos toda a linha de pensamento. E tem um ditado que diz assim, até uma brincadeira, né, no WhatsApp, fala assim, não tem as manhas, não entra não, sem ajuda de um profissional. Porque se você não tiver base na palavra, fundamento, meu irmão, você vira a tua cabeça 360 assim, ó. Você não sabe nem mais o que você entende. De tanta coisa que tem. E eu acho normal. Sabe por que eu acho normal? Porque eu já falei isso no grupo. Sabe por que isso é normal? Porque a revelação é individual. Né? Porque a revelação é individual. Não é grupo. Não é grupo. Deus não trabalha com grupo. Deus trabalha com indivíduo. Então, a gente tem irmãos que já está lá no milênio, tem outros que a tribulação já passou, tem outros que já passou a guerra, ou já vai tá na guerra do Armagedon, e não sei, você vai encontrar todos os tipos de linha, de crentes da mensagem, tirado da mensagem, de pensamentos. Eu me apoio, sabe no quê? Deus não vai lhe cobrar daquilo que Ele não te deu. Mas daquilo que Ele te deu, Ele vai te cobrar. Então, aquilo que você tem crido tem que ter base na palavra, na mensagem. Nós não estamos inventando nada aqui. Eu não quero inventar nada. Eu não quero tirar nada do meu entendimento. Tome cuidado para aqueles que dizem assim, olha, era um homem ungido, agora é um povo ungido. E nós temos a preeminência de nós, né, falar o que é certo e o que é errado. Não, saia fora disso. Isso é nicolaítismo, Deus não trabalha desta forma. Seja quem for que for. Se um dia eu chegar aqui, a subir no público e dizer assim, ó, irmãos, agora nós é que está certo, o resto está tudo errado. Quem não estiver conosco, está fora do quadro. Vocês podem deixar porque eu caí da graça. Que não é assim. A revelação ela não vem para dividir você. A revelação vem para posicionar você. Então, ela vem para te posicionar. Ela vem para te posicionar. Ela vem para manifestar o amor. O verdadeiro amor. Bateram em Jesus, bateram na cabeça dele, espancaram ele, cuspiram na cara dele, escarraram. E do íntimo do fundo da sua alma ele diz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Penduraram ele na cruz, enfiaram aquelas estacas ali, e diz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Mas se alguém falar contra a sua fé, você já quer puxar a espada. Puxa não, irmão, puxa não, fique na paz. Ah, eu não concordo. Deus te abençoe, irmão, amém. Que isso não seja um empecilho de nos chamar de irmãos, que isso não seja um empecilho de nos amar, que isso não seja um empecilho de termos comunhão um com o outro. Porque eu creio, o profeta diz assim, aqueles que creem que Jesus vem numa nuvem, aqueles que creem que Jesus vem num cavalo branco, outros creem que Jesus vem assim, outros, ele diz, desde que você crê que ele venha, pronto, acabou. Então, nunca deixe que a revelação de você interfira entre você, teu filho, você, a tua esposa, você, o teu esposo, você da sua família. Não deixa que isso interfira você, irmãos. Porque isso acontece muito isso. A revelação ela veio de uma forma bruta. A revelação da abertura da palavra ela veio de uma forma bruta que rachou igrejas, rachou famílias. Famílias estão lá um do lado do outro, tão pior do que, meu Deus do céu, que não pode conversar um com o outro, porque não pode ir, porque senão vai pegar aquele espírito. Isso é Satanás. O profeta disse que o espírito nicolaíta é desse jeito. Ele vem dividir para conquistar. A revelação, a abertura da palavra não veio para dividir, para conquistar. Pega isso, irmãos. Ela veio para acrescentar, para nos trazer a uma união.
completa com Cristo. Essa união ela é completa com Cristo. E esta união completa com Cristo, se Cristo está em você, nós estamos unidos. Porque eu também estou em Cristo. E o que nos une é Cristo. É o sangue. O companheirismo é através do sangue, é isso que ele diz. Então, quando você quer cortar o companheirismo com o seu outro irmão, porque ele não pensa como você, irmão, você tem que entender que a revelação quem te deu, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que deu a revelação para ele até aquele ponto. Se tiver que abrir o entendimento amanhã, mas você vai ver que vai ver uma diferença, que eles vão se sentir assim, ó, eu fiquei muito feliz essa semana. Muito feliz mesmo, irmãos, vocês não sabem como. Eu conversando com um companheiro, ele disse assim para mim, os companheiros sabem no que você crê. No entanto, eles falam assim, não, o pastor Samuel ele é uma pessoa excelente, um espírito bom. Eu não tenho porquê, irmãos, estar com inimizade com quem quer que seja. Tenho estado no meio deles, tenho estado no meio. Se me der a oportunidade para falar, pedir alguma coisa, eu vou falar mediante o que eu creio. Se não me der a oportunidade, tampouco eu vou falar. Eu não vou importunar a ninguém, empurrar de goela abaixo a ninguém a coisa. Mas o que eu achei interessante, fiquei feliz, é porque diz assim, tem um espírito bom. Isso é Deus, irmãos. Graças a Deus. Isso não seja, a revelação nunca seja um objetivo para que você se afaste de quem quer que seja. É lógico que tem aqueles que não querem estar ao nosso redor, isso é de fato, isso é incontestável. Mas o profeta nunca se distanciou de ninguém, eles se distanciaram por conta de si. É a atmosfera, né, irmãos? Então assim, eu tenho vontade de voltar em Manaus de novo agora, vontade de estar lá, fora de evento, estar com o pastor Jair, estive com o pastor Marcos, estarei com o pastor Nilson de Nova Mamoré em outubro, estarei com o pastor Israel lá dentro da Bolívia em outubro também. Naquele fim de semana eu vou estar desde a quarta-feira até domingo fora, porque eu vou estar em Nova Mamoré, e de Nova Mamoré Guajará-Mirim em Bolívia. Vou estar com os dois, pastor Nilson de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, né? Pastor Israel. Estarei com eles. Gostaram do nosso espírito, gostaram do que nós podemos ajudar e vamos ajudar à medida que tiver ao nosso alcance para fazer. Agora, lembrando-se bem, como pastor, eu posso compartilhar com um companheiro, mas eu não posso compartilhar com a igreja do companheiro isso. Nós gravamos esses vídeos, está sendo gravado e colocado na internet, se a pessoa clica lá, entendeu? E assiste, eu não sou responsável. Sou responsável pelo que eu digo, pelo que eu tenho falado. Entendeu? Como tampouco eu digo a vocês, não sou responsável pelo que o outro disse lá no culto dele lá e da revelação que ele tem. Eu não sou responsável por ele, sou responsável por mim. Se você ouviu lá e se enrendou ou creu daquela forma, Deus abençoe. Está livre. Nós somos livres para escolher o nosso pastor, escolher o ministério que possa nos alimentar da melhor forma possível. Somos livres nisso. Então, que Deus abençoe a todos. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, por esse momento que tivemos aqui na tua presença, Deus bendito, falando da tua palavra, lendo essas perguntas, buscando um melhor entendimento para o tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Ajuda-nos, abra o nosso entendimento através do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus bendito, entender o tempo em que nós estamos vivendo. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Abençoe a cada juntamento dos teus filhos, cada pastor, ó Deus bendito, que tem tomado por responsabilidade de poder guiar os teus filhos, o teu corpo místico de crentes, que possas guiá-los, ó Pai, assim como eu necessito e peço que tu me guie cada vez mais e mais, através da unção do teu Espírito Santo, através da liderança do Espírito Santo, ó grande mestre. Esta é a minha oração e o meu pedido, ó Pai. Dai-nos amor cada vez mais e mais,
para amar até aqueles, ó Pai, que muitas vezes falam contra nós. Falar contra nós, ó Deus bendito, o próprio Jesus disse: uma palavra contra mim será perdoado. Ó Deus, porque Tu sabes que nossos corações há perdão, há graça e a misericórdia. Mas uma palavra contra o que o Espírito Santo tem falado, Jesus disse: quando o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos guiará em toda a verdade, e uma palavra contra ele, não haverá perdão nem aqui, nem do outro lado. Por isso que, olhando nisso, vendo a seriedade, como devemos estar na Tua presença, mesmo quando eu escuto algo contrário ao que eu tenho entendido, eu só peço, Senhor, misericórdia a nós. Misericórdia a mim, misericórdia a cada um dos meus irmãos, ó Deus bendito, e a guiança e a direção do Teu Espírito Santo. Este é o real sentimento que necessitamos ter na Tua presença. Nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Dai-nos um dia na Tua presença e logo no entardecer possamos novamente nos reunirmos para seguir alimentando nossas almas com Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos comunicar aos nossos irmãos, né, que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aqui conectado conosco. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida Montenegro, irmã Marlúcio Santos e Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Desceu de sua glória e veio habitar entre nós. O Rei se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue, sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço do Calvário, pelo sangue de Jesus.
que o homem não podia pagar. A crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar. E através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus.